E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de novo aqui para mais uma live do projeto Raízes do Boulder. O início do projeto era para contar e ter como um acervo toda a história da escalada em boulder em rocha no Brasil. Então a gente viu que não tem como falar só de boulder, né? Nós temos outras modalidades da escalada. E hoje vai ser com muito prazer que eu vou convidar ela, minha amiga de coração, Ali, Alessandra, para quem não conhece. Vou mandar o convite. Enquanto isso, enquanto a Ali aceita, vamos lembrar que Raízes do Boulder é uma iniciativa independente, voluntária, que tem como objetivo resgatar, valorizar e dar visibilidade às histórias das mulheres que fazem parte da escalada no Brasil. Então é uma série de lives. Depois essa live ela é salva no YouTube, no canal Raízes do Boulder e posteriormente e na sequência ela vai para o Spotify. Pessoal, quem não segue nós, siga o projeto Raízes do Boulder, ajude a fomentar esse projeto. Você que quer apoiar esse projeto, que acredita e que sabe dessa importância, entre em contato comigo. Não posso deixar de falar da nossa patrocinadora, a Lisa Escaladora. É um livro infanto-juvenil que apoia o projeto das mulheres, apoia esse acervo que a gente está construindo. Lembrando, pessoal, que o Lisa Escaladora, eles estão com um projeto, nós estamos com um projeto da Lisa Acessível, que vai até 7 de setembro, o livro custa R$ 40, e esse valor é para poder pagar o videobook em Libras e a audiodescrição. Então, você que não ajudou, contribua, ajuda nesse movimento. Vou chamar a Ali. Ela tem muita coisa para contar. Então a Ali é uma escaladora já há muito tempo, conheço a Ali há um tempão. Ela também é da elite do Cross Triathlon e eu quero saber de tudo. E foi a primeira brasileira a subir em solo Mont Blanc. Eu quero que você conte tudo para nós. Eu estou muito feliz que você aceitou o meu convite, amiga. E estou muito feliz de bater esse papo com você. Seja Ah, bem-vinda ao projeto Raízes do Boulder. obrigada, amiga. Você tá me ouvindo bem? Ah, tá. Que eu tô tentando fazer o trem funcionar. Eu coloquei o. Deu uma travadinha. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, fazer parte desse seu projeto super bonito, né? Que é um resgate aí à presença feminina no esporte, no nosso país, que a gente sabe que é uma coisa que tem poucos anos, né? Durante muitos anos no nosso país, a mulher foi proibida de participar de esportes em geral, né? De 1940 para cá, a gente foi autorizada a participar de alguns esportes, não todos, né? Então, imagine num esporte como a escalada, que é outdoor, que, né, é num lugar no meio do mato. Então, assim, realmente, vamos dizer, a gente desbravou, né? É. É, até as que vieram antes de nós, mais do que nós, né? Então, assim, eu acho que é muito importante trazer esse resgate. Eu acho que as gerações atuais, elas não dão muita importância a essa história, e eu acho que a história é importante, né? Então, é algo que merece ser contado, e acho muito legal esse seu projeto de trazer isso à tona e deixar esse registro. Amiga, esse projeto ele só existe porque eu tenho pessoas como você que acreditam e contam a sua história. Esse projeto ele é uma corrente em fortalecer o nosso protagonismo no esporte e não só, né, amiga? A gente sabe que é muito mais, né? Então vamos começar. Quem é a Ali? No contexto Ah! atual, eu quero saber um pouco. Sei que tem muita coisa para a gente falar, né? Então, que é? Conta um pouquinho de ti agora. Quem que é a Ali? O que que a Ali faz? Como é que tá aí as coisas? Conta para nós.
Aquela pergunta que é pequena, mas é profunda. Ah, amiga, eu acho que a gente está constantemente se descobrindo, né? E aprendendo. Acho que até o último suspiro a gente está se descobrindo e está aprendendo. Mas eu me vejo como uma pessoa que desde criança eu sempre fui muito curiosa e querendo muito viver, né? Experienciar a vida, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Que sempre gostei de movimento. Não sei se é porque também eu sou a caçula de cinco e eu vivi perto dos meus dois irmãos que eram meninos. E eu tinha essa coisa de, né, de brincar no meio dos meninos e de querer fazer tudo que eles faziam, né? Desbravar, né, ter aventuras, vamos dizer assim. Então eu sempre gostei muito de aventura, de desafios, de coisas novas e acabei inclusive por isso escolhendo a minha profissão, né, que foi educação física. Eu sou formada em educação física, exerço essa profissão com muito amor. Não foi a minha primeira escolha quando eu entrei na universidade, na verdade foi letras em inglês, mas eu vi que não era minha praia, que inglês ia ser importante para mim em qualquer profissão, mas não era o que eu queria ficar estudando 4 anos. Eu queria estudar um conhecimento novo. E eu Uhum, gostava muito de esporte, né? Eu lembro de criança, é, uma época que eu morei na Ceilândia, aqui em Brasília, né? Quando eu era criança, e meu pai me levando para a escola, eu e meu irmão, a gente estudava na Asa Sul, né? Na escola pública na Asa Sul, e meu pai levando a gente, eu via a galera pedalando na rodovia, e eu olhava e falava assim: nossa, esse pessoal deve estar se divertindo, eu queria estar ali. Então ó. então eu sempre tive essa coisa de. E nunca imaginei que eu ia acabar parando no triatlon e fazer o que essas pessoas fazem, né? Mas ali eu falava, nossa, que legal. E aí, quando eu vi que eu não queria letras, né? Eu falei assim, nossa, que outra coisa eu faria? E eu gostava muito de sociologia, de biologia, de física, e eu achei que a educação física reunia tudo isso, né? Uhum, É você estudar esse ser complexo que a gente é, num ambiente esportivo que é incrível, porque todo mundo é igual, diferente da nossa sociedade, que a gente sabe, as pessoas não são iguais, uhum. né? E eu falei, nossa, que universo interessante, eu quero desbravar isso. Além do que o esporte tem aventura, você tem N esportes, deve ser muito legal. E eu me encontrei nessa profissão, mas acabei me encontrando de verdade na escalada, né? E aí foi por acaso, que eu acho que já é a sua próxima pergunta, então eu não vou furar a fila. Não, é, eu vi que você tá de camisetinha, calor. Tu tá falando da onde Nó. conhece Ah, ali? então, eu sou de Brasília, né? E nesse momento estamos em setembro, estamos adentrando o mês que é o auge da seca. O Olha, aqui mês tá do meu, 3 graus hoje. mês do meu aniversário, inclusive, que eu amo muito, Do nosso, setembro. amiga, do nosso. Do nosso. E quando eu era criança era o mês das chuvas aqui, das primeiras chuvas, da chuva da primavera. Só que ultimamente, com as mudanças climáticas, não chove mais em setembro como antes, né? Mas Uhum, é o mês da primavera. Então, assim, aqui em Brasília, nesse momento, é um clima de deserto. Então, de dia é muito quente, então agora tá muito calor. Mas uhum. à Muito noite de frio, né? manhã cedo é bem frio. A Bem gente frio. E aí muito seco, muito passei seco. frio à noite, tava frio mesmo. Amiga, me conta então, como é que você entrou nesse universo da escalada? É, eu tinha. Quem, quando, aonde? Conta pra nós quanto tempo faz. Faz exatamente 15 anos, né? Na verdade, em fevereiro agora, fez 15 anos. O namorado da minha prima na época, né? E minha prima, assim, ela é praticamente uma irmã para mim. A gente cresceu juntas, né? E esse namorado da minha prima montava estrutura de muro de escalada para uma pessoa aqui em Brasília, que foi o precursor da escalada em Brasília. Um dos setores de via que a gente tem aqui, que é um dos mais conhecidos, onde a maioria das pessoas começam na rocha pela Uhum. primeira vez, né? Que é Belchior, que fica em Água Fria, né? No caminho para Água Fria, em Goiás. Ele praticamente abriu várias vias Quem é ele? lá. Pode contar. Então, é uma pessoa muito conhecida é o Rodrigo Branco Lopes, mas todo mundo conhece ele como Beira, que é o Uhum. apelido dele. E aí, esse é namorado da minha prima, né? O Carlos, ele montava as estruturas de muro pro Beira. Uhum. E eu gostava de encher o saco dos namorados da minha prima por esporte, assim, né? E aí eu falava, arranja uma bolsa para escalar lá de graça, não sei o quê, ficava enchendo o saco dele. E aí ele falou assim, ó, um belo dia do nada, ele falou para mim, olha, ele tá precisando de pessoas formadas em educação física para dar aula lá de escalada no muro, Uhum. trabalhar lá.
Aí eu era formado, tinha acabado de me formar, não tinha muito tempo. Aí eu falei assim, pô, mas eu não entendo nada de escalada. E na época da minha graduação, eu tinha dois colegas, que era o Iron e o Digão, que eu conhecia assim de vista. Depois fui escalar com eles e tudo, mas até então eu conhecia de vista, sabia que escalava, mas assim, nunca me interessei. Sim. Tinha um muro de escalada, inclusive na universidade. Eu nunca nem toquei nas agarras desse muro até conhecer o Beira, né? Uhum. E aí ele falou assim, ó, vai lá no muro, ele vai estar te Esse esperando aqui é lá, o não sei o mesmo quê. muro da universidade que a Mara falou na live? Provável. Provável, né? É, e aí eu peguei e fui na IBT, né, que era o muro de escalada do Beira na época, aqui em Brasília, que Aham. inclusive eu acho que foi o primeiro muro de Brasília, inclusive, eu acho. Olha. E aí quando eu procurei o Beira, eu cheguei lá, eu esperava assim, né, aqueles estereótipos das pessoas, né? Aquela pessoa, eu falava, pô, vai ser um cara altão, barbudo, né? Assim, um montanhista maluco e tal, um eremita. Cheguei, cheguei lá, era um baixinho, né? Baixinho da cara limpa, barba feita, e tava lá, né? Todo animadinho. Aí eu cheguei lá, cara, o Beira assim me recebeu de uma forma que eu diria que talvez se eu tivesse feito escalada em outro lugar, com outra pessoa, eu não teria me apaixonado pela escalada como eu me Sim. apaixonei, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Eu como O professor, como acolhimento, né? Como você é e- recebido naquele determinado esporte ou local, né? exatamente. Aqueles 5 primeiros minutos é o que fica, não é verdade? Inclusive, eu depois, você sabe, eu morei em Curitiba, eu morei fora do Brasil, eu morei em lugares que eu não tive o acolhimento que eu tive com o Beira. Só que como eu já amava a escalada, eu não estava nem aí como eu fui acolhida, eu queria escalar, né? Mas para uma pessoa que começa, é super importante, né, a pessoa se sentir acolhida, né? E o Beira, assim, ele me recebeu super bem, ele introduziu a escalada comigo de uma forma muito paulatina, muito didática, pedagógica. Ele foi assim muito Uhum. tranquilo. E aí chegou um ponto que, sei lá, eu devia ter uns 3, 4 meses que eu só estava escalando. E eu escalava 3 vezes por semana. Às vezes eu ia até mais de 3 vezes por semana. E aí eu falava assim, e cara, eu me apaixonei mesmo, assim, sério. Às vezes acabava a aula. Ele, ó, faz isso e isso. Aí eu ia fazendo. Aí ele, faz isso, como que você tá? E ao tempo todo, ao longo da aula, ele me perguntava como que eu tava me sentindo. Aí ele, não, por hoje deu, parou. E às vezes eu queria ir mais, ele, não, Aham. por hoje deu. Então, assim, eu nunca me lesionei escalando com beira, nunca. Então, assim, ele além de ter. Quando eu comecei a escalar com ele, acho que ele já tinha uns 20 anos de escalada ou mais, Sim. né? E você vê, hoje eu tenho 15, então ele tem, sei lá, 40, não sei, quase 40 anos de escalada aí, né? E ele tinha muito esse lance, né, de ir devagar. E aí chegou um ponto que eu falei, poxa, e aí, que hora que eu vou dar aula, né? Eu só tô escalando, eu tava sem graça já, do tipo, pô, eu vim aqui pra trabalhar e eu só tô me Uhum. divertindo, eu só tô Olha escalando. E aí ele falava assim, não, calma. Então eu sentia isso, eu sentia que ele queria que eu visse primeiro o que é a que escalada, era. para Isso. daí eu ser professora de escalada. Eu tinha que ser escaladora primeiro. E, Sim. e aí que eu fui entender isso, só que ele não me disse com palavras, né? E aí, um belo dia, deu alguma confusão ali na grade horária de professores, ele não tinha quem desse aula num determinado horário. E aí ele, putz, e agora? E eu estava perto dele nessa hora. Eu falei, pô, se você quiser, eu assumo a turma. Ele, mesmo, você E ele acha que. trabalhava com turmas de escalada? Oi? Já eram turmas de escalada? Ele sempre trabalhou dessa forma. Ele tinha turmas, né? Turma de iniciante, de intermediário, de Aham. avançado, e ele tinha horários livres. E Uhum. aí eu falei para ele, pô, se você quiser, eu assumo essa turma. Aí ele, você acha que dá? Eu falei, não. Tipo, ele perguntou, né? Como quem diz, você se sente Sempre. preparada? Você tá É. confiante? Aí eu tô. E aí, cara, eu comecei a dar aula e os meus horários, assim, eram sempre cheios. Eu lembro até uma vez que tinha uma galera, né, que a gente fala que é a galera da fanfarra. Vinha o pessoal assim que não queria aula, eles queriam escalar, chegava, ninguém aquecia, ninguém. E aí escalava, não sei o quê, escalava até não aguentar mais, ficava 4 horas Ah, no muro lá, escalando sim. sem parar. E aí eu lembro que essa galera da fanfarra, às vezes eu chegava e eu, pô, galera, por que que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Aí eles começaram a me ouvir de vez em Ah, quando. E uma vez um deles falou assim: pô, o que que você tá fazendo com o Pedro? Que era um dos meninos que fazia aula comigo, Pedro Gomes, nunca esqueci o nome dele.
que você tá fazendo com o Pedro? Aí eu falei, ah, gente, ele tá fazendo minhas aulas e tal. Não, pô, porque ele tá mandando tudo na pedra, nananã. Pô, ele faz o treino direitinho, ele é um bom aluno e tal. Aham. Então, assim, querendo ou não, as pessoas que escalavam comigo começaram a evoluir e isso foi enchendo os meus horários também. Então, as pessoas gostavam muito do Beiro e de mim porque a gente recebia bem as pessoas. A gente tinha paciência com o iniciante, que muita gente não tem, Isso. né? E a gente ia devagar ali, dando o desafio conforme A evolução. a capacidade da Boa. pessoa. E Ali, você via outras meninas escalando? Como é que era esse cenário, assim, ser mulher nesse ambiente? Porque você está relatando que era mais na academia. Quando que você começou daí para Rocha, e nesse cenário, Rocha, academia, tinham outras meninas? Como que era ser mulher nesse local, assim? Você me falou que foi super bem acolhida, né, pelo Beira. E tinha essa parceria com os outros escaladores? Como que era essa pegada há 15 anos atrás? Então, eu comecei em fevereiro a escalar e a primeira vez que eu fui na rocha, na minha vida, inclusive, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi no mês do meu aniversário, foi em setembro. Uhum. Então eu comecei a escalar com beira em fevereiro, aí eu lembro que teve Presente de aniversário. aí teve um campeonato na universidade, eu tinha, eu acho que eu estudava na UNB ainda, acho que estava fazendo mestrado lá. Porque isso foi 2010, eu estava finalizando o mestrado lá. E aí teve os jogos internos da UNB que podiam participar alunos e ex-alunos. E Uhum. teve escalada. Inclusive, quem cuidou da escalada foi o Digão e o Iron, que eram essa galera que eu falei que escalava, que eram meus Sim. colegas, eu não dava a mínima. E detalhe, eles eram meus colegas, professores, nesse muro de escalada, naquele momento. Uhum. E aí eu fui lá fazer essa competição. E aí eu lembro que tinha uma menina na época que ela escalava muito. Eu acho que até hoje ela ainda escala bastante, que era a Júlia Nogueira. Uhum. A irmã dela, Yasmin Nogueira, hoje mora em Cocalzinho. Eu lembro que eu participava de competições, a Yasmin participava também. E Aham. A Júlia já estava mais nessa pegada da rocha, ela não era muito mais de ir para as competições. E eu lembro que nessa competição em especial ela estava. E Uhum. aí eu sei que eu peguei segundo lugar nessa competição, a Júlia ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Mas assim, foi até um negócio muito engraçado, porque era uma via, uma das coisas finais da competição que eu lembro era uma via que você tinha que chegar lá no topo do muro, e eu puxei a corda no sentido assim, cara, frouxa a corda aí que tá me puxando muito e tá me atrapalhando, e eu acho que ele entendeu que era pra puxar mais, e aí ele puxou mais, eu me desequilibrei e caí, enfim. Talvez eu conseguisse ter ido mais naquele momento lá na via e tal, e enfim, Porque eu era senti. competições, eram os amigos do amigo que ajudava. Era um é, negócio muito profissional. Hoje que a gente vê o cenário mudar, né? Mas eu, eu, o eu, amor é forte que a galera. É, eu sentia que naquela época a gente tinha, aqui em Brasília na época só tinha dois muros, era a Ibiti e a Primata. E a Primata, assim, eu não me lembro da Primata fazer muitos eventos, mas a Ibiti fazia, né? Fazia os Uhum. festivais, né? Campeonato mesmo. Tinha a Associação de Escaladores do Planalto Central na época, que até foi reativada. Mulheres não tinham muitas, eu vou te contar que eu contava nos dedos das mãos a quantidade de mulheres que tinham. E assim, a minha referência na época era a Cristina Bicalho Bizet, que era, e a Moema, né? A Moema que era do Rio, mas na época eu morava aqui em Brasília. Então eram Uhum. elas duas. Por que que eram elas duas? Porque elas escalavam pra caramba e elas eram assim de uma humildade, sabe? Conversava com todo mundo, Ai, que legal. tratava todo mundo igual. E, sabe? As meninas. Nossa, eu tinha um carinho enorme, tanto que depois Como. quando eu ah, Repete o nome das meninas. Meninas, se vocês estão assistindo, quem é? a Moema Carvalho, que é do Rio, só que a Moema agora, ela, se eu não me engano, ela tá morando na França, vivendo numa van, escalando, vivendo o sonho. Hã? Ela conseguiu trabalho remoto e tá vivendo o sonho. Essa foi a última notícia que eu tive dela. Tá até que ver Querida, que como legal. que ela tá. E, inclusive, quando ela voltou para o Rio, eu encontrei ela no Rio, a gente escalou juntas lá na Floresta da Tijuca.
E a Cristina, ela casou com o Fred, que nessa época era namorado dela, um francês. Ah, E eles foram. Ela morou no Rio um tempo, depois eles voltaram, moraram em Brasília um tempo e voltaram para a França. Tiveram duas menininhas. Quando eu estudei na Inglaterra, eu encontrei eles na França duas vezes, escalei com eles, fui para Fontainebleau com eles, que era um sonho conhecer aquele lugar. Então, assim, a escalada me trouxe amigos maravilhosos, né? Então, amigo assim, te proporcionou conhecer lugares, né? A escalada. e aí depois eu tive outras referências, que foi o seguinte, que é importante eu dizer. Quando eu surgiu uma questão familiar, né, que a gente queria levar meu pai para o Paraná, que é onde estavam minhas irmãs mais Uhum, velhas, para juntar mais a família. E na época eu falei, pô, eu quero conhecer como que é a escalada do Paraná, né? Porque, pô, vou morar lá. E aí tinha uma página no Facebook que era Escaladoras do Brasil. E aí uhum, eu comecei a conversar com a galera e falei, pô, tô indo pro Paraná e tal. E aí eu entrei em contato com a Flora. E eu lembro que quando eu tinha ido, isso foi 2013, quando foi 2012, eu tinha ido num campeonato brasileiro que teve no Rio, comemorando os 100 anos de montanhismo, que foi até a Adrena que organizou esse campeonato. E lá eu vi a Flora. Eu competi no amador, fiquei em terceiro lugar, a Glaucia ficou acho que em primeiro ou segundo, que eu lembro que ela foi pro pódio comigo. E eu lembro que eu assisti as profissionais, então eu assisti a Flora escalando, Nossa, e eu falei assim, nossa, essa mulher é maravilhosa e tal. ela é mesmo. E aí eu peguei e anos depois não, um ano depois eu via pro Paraná e ela foi a pessoa que me acolheu. Ela Ah, falou, poxa, vem aqui. Cara, a Flora não me conhecia. Eu tava na casa da minha irmã, que era no litoral do Paraná, eu peguei um ônibus, desci na rodovia, ela me buscou de carro, fui pra casa dela, a gente escalou junta. Cara, eu não acreditei. Eu falei, eu tô escalando com essa mulher aqui nessa montanha maravilhosa, que era a Anhangaba. ah, Fiquei super feliz. E aí, da querida. casa dela, que eu fiquei, né, o fim de semana com ela, fomos para sua casa. E aí foi assim que eu te conheci. Na época você estava com o Leco, o José já estava na sua barriguinha. Ah, E aí é? eu acho que sim, eu acho que tava. E aí eu falei assim, nossa e tal. E aí, cara, vocês duas se tornaram as minhas referências, que antes não, né? Não continuou sendo a Mas Cristina e a a Moema e escalou vocês e não tá duas. grávida, não? Hã? Porque a gente escalou e não tava grávida, não lembro. Então você só tava com o Leco, mas não tava É, grávida. Isso foi 2013. eu Foi fevereiro de 2013, por aí, janeiro, fevereiro. então você tá mais certinha do que eu. Eu tô meio perdidinha aqui, então. Ele nasceu em 2013, né, amiga? Olha aí, ó. Tava. Mas eu lembro da gente escalar juntas nos Es- castelinhos. Foi. Nossa, amiga, pra mim, eu amei, porque eu senti a comunidade da escalada do Paraná muito diferente de Brasília. Não que Brasília seja ruim, mas aqui é muito mais escalada esportiva e boulder. E Uhum. no Paraná é mais montanha, né? Vocês, na verdade, têm os três. E É, a montanha, querendo ou acolhe. não, eu acho que ela dá um senso de comunidade muito maior. Eu lembro quando eu participei É, daquele jantar da montanha, que eu conheci o Vitamina. Até hoje eu tenho um pôster autografado dele do Ayangava aqui em casa. querido. Então, assim, nossa, eu sou apaixonada por montanha, sou apaixonada. Porque, Ah, né? então, se você é apaixonada por montanha, tá aí quase a resposta. Por que que tu foi fazer o Blanc? É, Conta pra nós um pouquinho. Foi quando você morou fora que surgiu essa oportunidade de fazer a montanha ou você se programou para ir do Brasil até que é e- uma das montanhas mais famosas do mundo, né, amiga? então, eu assim, quando entrei nesse universo da escalada, eu comecei, né, como eu te falei, escalando na resina, e acabou que eu nem falei quando que foi minha primeira ida na rocha, como é que foi. Aham. Mais ou menos setembro, se eu não me engano, eu tinha um amigo ali do muro de escalada, que era o Luiz, que Uhum. escalava ali comigo, o Luiz, o André, o Tomás, são meus amigos Ai, até hoje. sim. Inclusive o Luiz Neves, ele é do ICMBio, né? Já foi um dos diretores do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, inclusive no ano que teve um incêndio memorável lá. E ele foi um grande guerreiro, assim, porque ele Uhum. passou por um momento muito difícil na direção do parque. E ele deu conta, assim, sabe? É uma pessoa que eu admiro demais, tem um carinho enorme. E aí o Luiz, do nada, falou assim pra mim um dia.
E ele era mineiro, então ele era muito engraçado. Ele, vamos pra pedra, né? É? Aí eu, bora. E na época ele namorava a Martina, né? Que foi com quem ele teve dois filhos depois. Aí fomos ele, a Martina, eu, o André, o Tomás e a Bianca, que era uma amiga nossa também. Que a gente escalava ali todo mundo junto. E eu nunca tinha ido pra pedra. E aí a gente foi pra Belchior, né? Ah, é. Chama Sítio Belchior, né? Que é ali em Água Fria de Goiás. E é um setor de vias em calcário. Nossa, é muita via, muita via. É um lugar lindo, lindo. Tem umas árvores no meio, muitas árvores, assim, é bem sombreado, é um lugar maravilhoso. E Ai, o bom do levar. calcário é que você escala, escala, escala e não frita os dedos, né? Assim, ele é pontiagudo, dá uns cortezinhos na pele, na sapatilha, mas você consegue escalar muito porque não gasta a pele. Sim, E aí eu cheguei lá e, poxa, eu tava treinando já há muito tempo, então eu tava forte, mas eu nunca tinha escalado na rocha. Então eu sim. não sabia fazer os procedimentos, mas a gente tava lá escalando, escalando, escalando. Eu lembro que, gente, sei lá, eu escalava 12 vias assim num dia e só parava porque deu a hora de ir embora e tinha que ir embora. E aí eu lembro que a gente fez uma via que me marcou muito, que é uma das mais bonitas que eu gosto desse lugar, que chama Flor do Cerrado. Na época ela era um sexto SUP, mas ela era bem difícil, porque era uma das vias mais altas, tinha um crux assim que você meio que entrava num buraco e saía assim, tipo um Ah, tetinho. E é uma via linda, e o formato dela parece realmente uma flor, assim, uma coisa muito bonita. E aí eu lembro que eu subi essa via e tava todo mundo cansado. E aí a galera, pô, Alê, você vai ter que desequipar. E aí eu, tá, como é que é? Aí a galera tinha me explicado embaixo, assim, mais ou menos, como que eu ia ai, meu Deus. fazer. Não façam isso, galera. Façam Não. calada. E aí eu cheguei lá em cima, e aí eu fui fazendo tudo que eles falaram, e eles Aham. perguntavam, e eu, ó, fiz isso, fiz aquilo, eles, tá certo, desci, deu tudo certo. E aquilo me marcou, por quê? Porque eu falei, caraca, eu sou capaz de fazer isso, olha que coisa massa. Eu não sei dizer, cara, mas eu senti uma alegria tão grande, assim, de ter sido capaz de fazer aquilo, de estar com pessoas que eu gostava tanto num lugar tão bonito. Meu, uma das coisas que eu mais amo da escalada é isso, é você estar num lugar que você não tem sinal de celular, você só tá ali com as pessoas, aquele contato com a rocha, com você mesmo. É o que eu mais amo, é o que mais me encantou. E aí eu fui conhecendo todos esses universos. Pô, tem escalada em montanha, tem psicoblock. Aí uma vez com essa galera eu também fui fazer um psicoblock aqui em Brasília, numa cachoeira que chama Poço Azul. Não é muito longe, é bem pertinho no caminho para Ah, é. Sobradinho. E aí eu falei, cara, que legal, eu quero experimentar todas as escaladas que existem. E aí acabou que em 2013 eu passei na Federal do Paraná para estudar, fazer uma pós lá, Olá. e eu ganhei uma bolsa da CAPES para estudar, fazer parte dessa minha pós, né, que era o meu doutorado, na Inglaterra. Hum, E aí eu falei assim, cara, que massa, né? E aí, ao contrário dos meus colegas, assim, eu preferi alugar um quarto na casa de um casal de ingleses, e eles tinham mais ou menos a minha idade, a gente ficou super amigos. É, ele trabalhava com sonoplastia para cinema, ela com casamentos e tal. Assim, a gente super amigos. E a cidadezinha que eu morava chamava Loughborough, né? Era tipo 180 quilômetros para o norte de Londres, era perto de Leicester, de Nottingham. Mas a gente tinha lá, cara, foi assim onde eu pude experimentar muita coisa de escalada. olha. Porque lá tinha todas as cidades que eu ia, todo fim de semana eu ia para algum lugar. Eu pegava um ônibus, um trem, eu ia para uma cidade diferente e sempre que eu ia para qualquer lugar, eu falava, eu preciso conhecer o muro de escalada desse lugar. Meu Sim. turismo era esse, era conhecer muro de escalada. E Uhum. aí eles têm muro de escalada dentro da igreja, eles têm muro de escalada em gelo indoor. Tem em Londres tem um lugar que chama The Castle Climbing, que é um castelo que você tem via fora e dentro do castelo, é uma loucura. Então assim, aquilo para mim foi, sabe, abriu minha mente. Com certeza. Meu orientador na universidade falou assim para mim, olha, tem um grupo de montanhismo aqui, entra no grupo. E aí eu entrei, tipo assim, fiz a seletiva lá, entrei pra equipe. Aí a gente ia competir na Escócia, no País de Gales. Então eu competi os Jogos Universitários, a escalada nos Jogos Universitários pela minha universidade. Aí eu fui conhecendo essas coisas. E aí eu Nossa, falei, cara. eu tenho que contar tudo isso. Graças a Deus, você está contando e vai ficar tudo registrado. Olha Aí eu a experiência. E aí, assim, eu lembro de uma vez, a gente não fazia só, o clube de montanhismo, a gente não ia só para competições, a gente fazia viagens para escalar. E uma vez a gente fez uma viagem
para o País de Gales, um lugar que se chamava Snowdonia, que era um parque assim, era como se fosse a Chapada dos Veadeiros, era um lugar assim, Uhum. uau, que tinha muita escalada. E aí choveu, né? Que lá chove pra caramba, é tipo Curitiba, né? Assim, as nuvens estacionadas na Inglaterra. E aí a gente falou, pô, vamos fazer o quê? Ah, vamos pro muro indoor de escalada daqui. Só que quando a gente chegou lá para escalar, tava tendo uma competição. E aí eles falaram, ó, para vocês escalarem só se inscrever na competição. E aí a gente se E- inscreveu. e- Aí eu cheguei pra semifinal, nem acreditei. E aí foi muito engraçado. Aí eu dei sorte de ir pra semifinal, porque tinha ah, uma via em diedro que era um sexto C francês, só que ela era em diedro. Então eu fui descansando, né? sim. Fui lá, assim, né? Descansando ali na chaminé zona lá, e deu tudo certo. Só que aí passei para semifinal, mas da semifinal para final não passei, que aí já eram umas vias muito casca grossa. Mas assim, foi uma experiência incrível. E E- aí, na época, eu fiquei um ano lá. E aí eu tentei ir para Chamonix. Só que eu fui em maio, num feriado que tinha na universidade, mas era uma época que tinha neve demais para Uhum. escalar, mas neve de menos para esquiar. Então, tipo assim, não dava para fazer muita coisa. Então, eu só meio que fiz um reconhecimento do local, Ah, escalei indoor, fiz umas coisinhas assim que deu para fazer. tá. Só que eu fiquei, isso 2016, mas eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei, cara, eu tenho que voltar em Chamonix. Meu, eu tenho que fazer o Mont Blanc. Porque eu lembro que quando eu fui chegando, assim, quando você vai chegando para Chamonix, cara, da estrada você já vê o Mont Blanc. É uma coisa assim, Lindo. sabe? E eu falei, gente, eu tenho que ir nesse lugar. E é uma coisa muito louca, porque você tá em Chamonix é uma vila, né? Você tá ali. Tipo, aqui você tá de camiseta, de regata, e você olha lá pro topo da montanha, é só neve, 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 neve. Uhum. E aí eu descobri que tinha uma Associação Internacional de Pesquisa em Escalada, que chama IRCRA, né? E aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa para esse negócio. Eu vi que em 2018 ia ter um congresso em Chamonix dessa associação, e eu falei, eu vou apresentar uma pesquisa nesse negócio, e vai ser a desculpa perfeita para eu ir para Chamonix fazer o Mont Blanc. E aí, assim, eu comecei a fazer esse meu planejamento. E aí, eu fiz uma pesquisa com a galera aqui em Brasília Aham. e com a galera na Inglaterra. Então, os meus amigos do Muro de Escalada lá, eu falei, gente, tá aqui meu formulário, pede para os escaladores aí preencher. E aí, basicamente, a minha pesquisa era sobre como as pessoas treinavam e quais os tipos de lesões elas tinham, que eu queria cruzar esses dados. Né? Será que por causa que as pessoas fazem, sei lá, muito campus, muito finger, lesionam mais os dedos ou não tem nada a ver? Eu Uhum. queria descobrir isso, né? Como que eram os treinos dos ingleses, como que era o treino dos brasileiros. Nossa, amiga, E isso em 2000 e... 18. Aí eu mandei essa pesquisa, foi aprovada e aí eu fui. Aí cheguei lá e, cara, foi a coisa mais louca, porque assim, eu aluguei o Airbnb, era um apartamento lá, e, cara, cabia 4 pessoas. Eu falei, meu, eu tenho que arranjar essas 3 pessoas pra ir comigo, pra eu ter alguém pra me dar segue, pra eu ter alguém pra escalar comigo e tal. Todos meus amigos que eu falava, ah, julho não dá, é caro, essa data não dá pra mim, não sei o quê. E eu falei, meu, chegou a data da viagem, eu falei, cara, e eu sempre fui assim, eu quero ir, eu vou. Se eu tiver que ir sozinha, eu vou. Eu sempre fui assim, eu quero ir, eu vou, nem que eu tenha que mover montanhas. E aí eu fui, né? Ai, ai, uma figura mesmo. Peguei meu mochilão, tinha uma outra mochilinha que eu coloquei skate, coloquei meu capacete, a cadeirinha, os equipamentos de escalada estavam ali, assim, o EPI básico, né? Hã? Tava com Levou equipamento. skate. O EPI e o Uhum. skate. E o resto eram as roupas, né, técnicas, né, pluma, essas coisas que tava tudo no mochilão. Bota, lá, lá, Uhum. lá. E fui embora. Cheguei lá, meu mochilão, eu cheguei no aeroporto de Turim, na Itália, e Uhum. meu mochilão não chegou. Meu mochilão não chegou. E aí eu só tinha o EPI com skate e a roupa do corpo. Era tudo que eu tinha, assim. Meu... E aí eu, meu Deus, o que que eu vou Olha, fazer? Aí eu fui falar com os caras, eles falaram: olha, quem é responsável pela bagagem do seu voo é essa empresa aqui, a empresa estava fechada. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Não, tem um QR Code lá, você manda o formulário e tal. Eu falei, meu, mas eu tô indo pra França.
Não, mas eles vão te contatar. Eu falei, eles vão levar minha bagagem lá na França. Vão. Aí eu falei, ah, beleza, né? Tô na Europa, vou confiar, né? Uhum. Aí peguei meu ônibus. Na verdade, eu dormi essa noite lá em Turim. No dia seguinte, eu dei uma volta lá por Turim para conhecer. Ó. Peguei o ônibus e fui para Chamonix. Aí eu passei numa cidadezinha que eu tinha que trocar de ônibus, que era Courmayeur, uma cidadezinha linda. Aí tava tendo um festival de música celta, aí vi um pouco o festival, Olha. peguei o ônibus e fui embora. Aí cheguei lá, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Fui numa loja que chama Intersport, que tem na Europa toda, assim, coisa de escalar, esportes de aventura. Uhum. Conheci uma menina, uma espanhola maravilhosa, que falava francês e inglês fluentemente. Hum. E aí ela falou, pô, eu sei. Aí eu contei pra ela a minha história, né? E ela, cara, eu sei o que que é ser mulher viajando sozinha e você tá passando esse perrengue. Seguinte, vamos escalar comigo. E a gente foi escalar. Aí ela me chamou para escalar, tinha um setor de via de escalada que chama Les Gaillards, que é pertinho de Chamonix, você vai andando assim, é via esportiva. Aí a gente escalou lá, quando a gente desceu, a gente foi num bar que chamava Maison des Artistes. E aí tava tendo a Copa do Brasil 2018. Copa do Mundo de futebol, aliás. E o Brasil tinha sido tirado pela Bélgica. E a Bélgica ia jogar com a França naquele dia. E aí eu falei, cara, vamos torcer para a França. Porque a Bélgica tirou o Brasil, vamos torcer para a França. Aí Ah. tá eu e ela lá torcendo para a França, no meio dos franceses. E os franceses são os brasileiros da Europa. Eu, pelo menos, acho. Eles são animadérrimos. E aí a gente, né, nesse frevo, conhecemos dois guias de montanha, um chileno e um espanhol. Uhum. E aí eu conversando com ele, o chileno ficou super meu amigo. Ah, sul-americana, hermana, não sei o que e tal. Que é o Carlos. Inclusive o Carlos, chama Carlos Vasques. Ele conheceu a Flora na Espanha depois e eles me falaram que se encontraram. Não, foi muito Olha, engraçado. o mundo da escalada é assim. Pequeno. E É. aí eu falei pro Carlos, Carlos, eu vim pra cá, eu quero fazer Chamonix. Só que, cara, eu fui lá na Casa dos Guias de Montanha, né? Falei, meu, muito caro, sem condições. O refúgio é caro, o guia é caro. E aí tava tendo também a etapa, a Copa do Mundo de escalada lá na França, em Chamonix. Eu encontrei o Anderson Gouveia com os brasileiros. E o Anderson falou pra mim, Alessandra, tem galera que faz bate e volta. Você não precisa dormir para fazer um Mont Blanc. Se você quiser, cara, você faz bate e volta. Eu falei, sério, Anderson, será? E aí o Anderson foi me empolgando. E aí, quando eu conheci o Carlos, ele falou: olha, tem o francês que eu ia guiar e o companheiro dele desistiu. Eu posso guiar vocês dois. Cara, eu vou te fazer um preço assim só para cobrir o refúgio que eu paguei pro cara que não veio. Porque eu sei, cara, eu sou da América do Sul, eu sei como é que é. Pra gente, tudo aqui é um absurdo. Então, praticamente, eu vou te cobrar só isso lá, beleza? Eu, beleza. E aí eu fui. E aí, detalhe, até chegar esse dia de eu fazer Chamonix com o Carlos, meu mochilão, eu fiquei 5 dias E a sem nada. mochila? Tô querendo saber. Cinco dias sem nada. E aí, assim, eu fui. Tinha gente que falou assim pra mim, cara, vai na loja, estoura o cartão de crédito, depois processa a companhia pra te pagar tudo. Só que eu fiquei com medo de não dar certo isso e eu ter que pagar. Eu falei, não. Aí eu comprei tudo que eu tinha. Eu comprei uma calça, uma bermuda, duas camisetas. Aí era assim, eu lavava, colocava no aquecedor pra secar, usava a outra, entendeu? Era isso. Sim. Escalando com os equipamentos da Da espanhola. E espanhol. aí os dois guias me chamavam para escalar com eles, porque um deles ia levar a galera para escalar na Suíça e eles queriam experimentar lá a via antes. Aí eles levavam eu e a espanhola, um amigo francês deles, um amigo alemão deles, aí a gente ia. Então eu fui assim, na amizade, na brodagem da escalada, não paguei por nada. Nem a gasolina eu paguei. A gente comprava o lanche, rachava o lanche e só diversão, escalada. Escalei na Suíça, porque ali é a tríplice fronteira. Então, escalei na É. França, na Suíça, na Itália. E aí, só teve uma escalada que eu paguei um guia, que era uma escalada que chamava. Como é que é? Aiguille d'Entrevers, uma coisa assim, que é uma crista de pedra. Depois eu vou te mandar esse vídeo, é a coisa mais linda do mundo. Eu vi um vídeo de um cara esses dias lá, escalando isso. Tá, É lindo. me manda que eu deixo no canal depois. Aí eu escalei com um guia francês e era baratinho, né? Porque era uma escalada de boa, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí, quando eu fui escalar com o Carlos, quando a gente tava, você passa pelo antigo. Tá, indo Tem fazer o Mont Blanc já. chegamos no TT Rus, eu, o Carlos e esse francês, que era o François.
François Bon, no nome dele, nós três. E aí a gente chegou lá, começa cedo, né, e tal. Na verdade, é um grande trekking, né? Você chega de trem é, num lugar específico, que agora, nossa, me deu branco aqui do nome, Uhum. mas da estação de trem que a gente chega. E aí a gente vai fazendo um super trekking até chegar no TT Rus, né? Que é o primeiro refúgio. E aí a gente ia dormir nesse primeiro refúgio. E aí, cara, a gente teve um jantar, direito de escolher sobremesa. Eu lembro que eu comi meu creme brulee lá de sobremesa. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô na montanha comendo creme brulee. E aí, o aquecimento, mas era assim, estrados de madeira ali com colchonete, sacos de dormir, tudo muito simples, mas beleza. Dormimos. E aí o François, inclusive, ficou no meu apartamento, o Carlos indicou para ele ficar lá. E aí foi bom que ele me pagou e aí me ajudou também a fazer a escalada que eu queria fazer, essa lá da Itália. E aí ele indicou um outro guia também que estava precisando de hospedagem. Então eu meio que fui alugando ali o AP, sublocando o AP, entendeu? E pagando minhas escaladas, minhas coisas. E aí eu fui. Quando começamos a escalada no dia seguinte, 2 horas da manhã. E aí é a hora que todo mundo sai. E aí a gente foi indo. E aí o tempo fechadão e tal, e fomos embora. Quando a gente chegou, aí a gente passa pelo outro refúgio que é o TT Russo antigo, né? E depois a gente passa pelo Guter. Aliás, é o antigo Guter e o novo. O novo é, cara, tipo um hotel 5 estrelas no meio da montanha, é uma loucura. E aí, quando a gente estava chegando no terceiro e último refúgio, que é um refúgio de emergência, é uma casinha de zinco, assim, minúscula, Uhum. que chama Valor. Baixou uma tempestade de neve. Você não enxergava um palmo na frente do nariz, você só ouvia o barulho dos helicópteros. Tararara, e os guias, assim, nos rádios, e o Carlos falou, a gente vai ter que descer. Eu falei, cara, eu não acredito. Porque, amiga, a gente estava tipo 500 metros do cume, assim. Só que o Mont Blanc é muito louco, porque, né, agora me fugiu o nome do cara que desbravou o Mont Blanc. Mas eu lembro que uma das narrativas dele que eu li quando ele fez o Mont Blanc, ele dizia que, cara, parece que não chegava nunca. Porque você sobe uma crista de neve e você pensa, tá chegando. E não chega. Então, por mais que você fale, 500 metros do cume, cara, parece que é muito mais. Sim. A gente baixou literalmente correndo, encordado um no outro. E eu, assim, cagando de medo de cair num crevasse, porque, cara, você tá ali correndo, meu, se pisar num crevasse, você só vai se sentir caindo, né? Não tem como saber, né? Porque quando tá nevando assim, a neve fica fresquinha, fofinha em cima, você pisa, você só vai descobrir que não tem nada embaixo quando você estiver caindo. E aí a gente foi, seja o que Deus quiser, cada um com seu piolê, salve quem puder, e fomos embora. Aí o François ficou super frustrado, né? Ele ficou assim, arrasado. E eu tava de boa, porque, cara, eu sempre aceitei as forças da natureza. Eu falo, cara, não era pra ser, não foi dessa vez. E eu acho que a vida, né, ela tá acima de tudo. E eu acho que os montanhistas, infelizmente, né, eu não vou dizer que é todos os casos, mas eu acho que muitos casos que a gente tem de pessoas que perdem a vida na montanha são de pessoas que não sabem respeitar as leis da natureza, né? E eu acho que a montanha e o mar me ensinaram muito isso. Olha, Uhum. daqui eu não vou mais, daqui não vai dar, agora não vai dar, fica Sim, para tem que próxima, ter atento. É montanha sabe a hora de desafiadora. sair, de parar, né? É a montanha desafiadora e essas mudanças climáticas, né? Num ambiente que a gente não está acostumado, com fenda, A gelo, gente não tem risco controle de nenhum. avalanche, a gente não. Com E certeza. aí, e aí, assim, desci, passou mais ou menos uns 3 dias, aí eu participando do congresso, e na verdade eu estava matando uns dias do congresso, porque a minha pesquisa eu só ia apresentar no último dia, que era um sábado. Então a galera, pô, Lê, você tem congresso amanhã? Eu falei, tem, mas vocês vão fazer o quê? A gente vai escalar. Não, eu vou com vocês. Então era isso. E aí o Carlos falou assim para mim, Alessandra, é o seguinte, eu vou guiar um cara isso depois da apresentação do meu trabalho, acho que era um domingo. Ele, ó, eu sei que eu não lembro, eu nunca vou esquecer esse dia, 20 de julho. 20 de julho de 2018. Ele falou: vou guiar um cara, um canadense, só que eu vou guiar exclusivamente ele, eu não tenho como te levar. Mas eu tenho um amigo aqui de Chamonix, o francês, que ele nunca fez o Mont Blanc, ele é snowboarder e ele quer ir. Aquele que escalou com a gente lá na Suíça. Eu falei: pô, bora. Eu e o Fabian. Então Já conheço o trecho? foi Já. eu e o, foi eu e o Fabian.
e ele foi com o canadense. E aí, eu e o Fabiano tava indo naquele esquema loucura. Então não tinha mais vaga no refúgio, porque é tudo bucado com antecedência. Aí a gente acampou fora do refúgio. E isso na época era de graça. Hoje em dia acho que eles cobram. E aí eu falei, mas Carlos, eu não tenho barraca, eu não trouxe barraca. Ele não, eu te empresto minha barraca. Ele me emprestou a mochila dele, que era maior do que a minha. Que a tua A é barraca, a ainda. barraca dele, só que as coisas dele eram enormes para mim, então eram super pesadas, né? E aí eu fui carregando a mochila, a barraca, e a mochila dele foi a que encaixou melhor para mim, então eu acabei carregando mais peso do que o Fabian. Só que a minha sorte é que eu estava mais aclimatada que o Fabian. E o que me chocou é que o Fabian, assim, pô, cara é snowboarder de Chamonix, eu pensei, ele tá Sim, aclimatado. mais de 4.000 de altitude, né, amiga? E esse foi o meu erro, porque aí nós acampamos fora, fizemos nosso miojão lá, nossa comida. O Carlos até veio jantar ali com a gente, assim, meio que fazer companhia pra gente. E aí depois ele entrou pro refúgio lá pra ficar com o canadense. Eu dormi na barraca lá com o Fabiano. No dia seguinte, vambora. 2 da manhã. Aí a gente acordou, a gente escutou, né, que o Carlos falou: vou passar pela barraca de vocês, eu vou assoviar tal, vocês vambora. E aí a gente foi. E aquela fila de gente, amiga, cada um, você só via as headlampzinha e a galera subindo. E aí, cara, quando eu abri a barraca, que eu vi aquele céu estrelado, eu falei, vai dar cume. É hoje, vai dar tudo certo. E aí, quando eu fui indo com o Fabian, eu tava tão empolgada que, amiga, eu fui subindo, eu fui ultrapassando a galera, eu fui indo embora. Eu queria chegar no cume o mais rápido possível. E aí, quando a gente foi chegando no Velho Goter, cara, o Fabiano tava passando mal. Não Ele, sei. ah, eu, ele falou que não, ele começou a ter mal da montanha. Ele falou, não tô Uhum. bem, eu não tô bem. E aí eu meio que fui insistindo com ele, assim, muito, muito de boa, porque eu pensei, cara, se amanhã ou depois eu parar aqui, ele vai falar, pô, por que que você não insistiu lá, lá, lá? E eu falei, não, vou dar uma insistida, né? E eu, não, vamos indo. Só que aí quando eu vi que ele abriu a calça dele, eu também tenho uma calça assim, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui, o Carlos falou: não, uma segunda pele basta. Cara, da segunda vez eu tava com duas segunda pele, o fleece e o corta-vento, a calça corta-vento. Isso só nas pernas. Porque da primeira vez eu passei muito frio. E aí, quando eu vi que o Fabiano abriu a lateral do zíper dele e tava a perna dele lá, sem segunda pele, sem nada embaixo, eu falei: meu, ele é louco. Só que eu pensei, o cara é francês, né? Sei lá, pra ele deve ser normal. E aí ele vomitou. Eu falei, cara, quando ele vomitou, eu falei, pô, aí o bicho pegou, né? Que não é um bom sintoma. Sim, a E começou. temperatura E, menos o quê? -5, -10, amiga? amiga, eu acho que mais, Mas, viu? Acho que bem mais. Acho que uns -14 por aí. nossa, é frio. Nesse momento que ele passou mal, né? Que ele tava sem a térmica, sem nada. E aí ele vomitou. E na hora que ele vomitou, o Carlos passou pela gente. Ou seja, eu andei tão rápido que eu tinha passado o Carlos. E aí ele falou assim, e eu não vi, né, que eu passei ele. E aí ele falou assim, e aí? Aí eu peguei e falei em espanhol pro Carlos, que o Fabian. Ah, se bem que o Fabian sabia espanhol. Eu acho que eu falei em inglês pro Carlos. Eu falei, ele vomitou, ele não tá bem. Eu sei que eu falei em outra língua pro Uhum. Fabian não entender, pra ele não ficar abalado, né? Não ficar mais abalado. Aí o Carlos falou, não, mas se você vomitou, você vai ficar bem, Fabian, e tal, não sei o quê. E a gente tentou animar ele. Só que aí no que o Carlos foi embora e no que a gente foi mais um pouco, ele falou, não, eu realmente quero voltar. Eu falei, não, então tá. Aí eu desci com ele no Guter, e aí lá tem café, tem um café lá dentro e tudo. Eu falei, olha, você trouxe dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, eu trouxe. Aí deixei dinheiro com ele e falei, cara, toma um chocolate quente, come alguma coisa, se aquece. Eu vou continuar, você me espera aqui que eu vou voltar. E aí ele, não, beleza. Cara, eu achei massa que a gente só olhou um no olho do outro, a gente se compreendeu. Do tipo, ele entendeu que eu queria continuar mesmo sozinha, e eu entendi que ele queria parar, e um respeitou o outro, e eu acho que a parceria é isso também, né, na escalada. E eu fui embora. E aí, cara, eu lembro que eu passei o Carlos. De E novo, aí, passei de novo. E eu sozinha, tão, amiga. tão Eu fissurada sozinha. aqui. E aí, quando eu passei ele falou assim, e o Fabiano? Eu falei, cara, ele não tá bem, eu deixei ele no Goté, mas ele tá no refúgio e tal, eu deixei ele lá. E aí ele falou assim, olha, você tá melhor do que o cara aqui, ele não tá muito bem, eu não sei se ele vai chegar no cume. Isso ele falando comigo em espanhol, porque o cara era canadense, né? E aí ele falou, vai embora que você tá bem, vai embora, aproveita a janela, vai embora. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, e eu tinha dito pro Carlos, eu falei, quando eu chegar no cume, eu vou sambar no cume. E aí quando eu cheguei lá em cima,
Na hora que eu cheguei, amiga, eu não acreditei, assim. Eu falei, meu Deus. E no momento em que eu cheguei, só tinha eu, assim. Aí depois que chegou um grupinho, porque querendo ou não, a galera vai se passando, né? Então eu tive aquele momento só eu ali no cume, Ai, aham. né? E aí eu falei, cara, eu não De acredito que eu tô contemplar, né? aqui. Meu Deus, Amiga, eu me senti invadida por uma paz, assim, que habita em mim até hoje. Assim, surreal. pelas E deusas aí da cadena, pelas deusas do cume. E aí eu fiquei ali Ai. babando naquela paisagem, sabe? Meu Deus. E aí nisso chegou o Carlos. Eu fiquei tanto tempo ali contemplando que o Carlos chegou com o cara. E aí eu falei, pô, filma aqui. Aí tirei foto com o Carlos, com o cara, ele filmou eu sambando no cume. Inclusive o Carlos é minha testemunha no, na, na requisição que eu fiz lá para o Guinness para ser reconhecida como a primeira brasileira e tal. E o Guinness tinha um negócio de você pagar uma taxa para processar mais rápido. Eu falei, cara, eu não vou pagar essa porra nunca, porque era muito dinheiro. Falei, não vou pagar. E aí tá lá até hoje, nem sei a quantas anda. E aí eu peguei e desci. Eu falei, Carlos, eu vou descer que eu tô preocupada com o Fabiano. E aí eu desci. Só que, amiga, quando você desce, que é uma coisa que hoje eu aconselho para todo mundo que faz montanha, quando você estiver subindo, não deixe de olhar para trás. Porque quando você vai descer, a paisagem é outra. E é importante você ter referências, né, geográficas, né, Hum, visuais. Quando eu desci, eu falei, cara, onde é que eu tô, né? E aí, assim, tinham três pessoas encordadas descendo. E aí eu peguei e perguntei, porque eu vi assim que tinha caminhos diferentes, né? Eu falei, cara, é por aqui. Mas eu, sabe quando dá aquele momento de dúvida? E eu falei, pô, já que tem gente aqui, eu vou perguntar. E aí eu perguntei, eu falei, vem cá. Inclusive porque eu vi que pro outro lado tinha muito mais crevasse, né? E o lado italiano ali, que acessa o Mont Blanc, tem muito crevasse. É muito mais perigoso. O lado francês, ele tem aquela questão de avalanche e tal, mas é mais seguro em termos de crevasse, né? E aí eu olhei uhum. assim, aí eu perguntei para esses caras. Só que eu perguntei em inglês e acho que eles acharam que eu não sabia espanhol, eles começaram a conversar em espanhol. Aí o último cara falou assim: Ó, tem uma menina aqui perguntando tal, 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 e ela tá desencordada, e aí, vamos ajudar? E aí o cara da frente, que devia ser o guia, falou: Não, meu, tipo, como quem diz assim, ela é problema dela, se ela tá aqui sozinha. Não vamos pôr essa menina na nossa corda, não, né, e tal. E aí eu entendi e fiz questão de responder em espanhol. Eu falei, eu não tô pedindo ajuda, não, só pedi informação, mas beleza, valeu. E aí fui embora, né? Continuei sozinha lá, passei eles, fui embora. Quando eu fui chegando no Guter, o Guter, ele é cheio de janelinhas, assim, ele é um hotel, é um abrigo, assim, um refúgio que é tipo uma redoma, assim, Uhum. um cilindro gigante, cheio de janelinha. E aí o Fabiano me viu, né? Então, quando eu cheguei na porta, ele já estava na porta me esperando. E aí ele todo feliz me abraçou, eu abracei ele. Ele, você fez o cubo, eu fiz, não sei o quê. Ah. Aí eu entrei, a gente tomou um chocolate quente, tirou foto lá dentro, no café. E aí a gente saiu. Quando a gente saiu, que chegou no antigo Guter, que foi o lugar que ele vomitou e o Carlos nos viu, o Carlos nos encontrou. Tiramos outra foto juntos ali, já todo mundo bem. E aí descemos, e aí quando a gente estava descendo, tinha um. Passou um chinês, assim, muito doido, só com. Assim, nem sei se o cara era chinês, né? Perdoa aqui o preconceito. Um cara oriental. E ele todo assim, com dois stickzinhos, né? E E tal, de e correndo. chinelo. Não, e ele foi pro lado totalmente errado do caminho. Aí a gente só olhou um pro outro, assim. Aí eu falei assim pro Carlos, em espanhol, né? Falei, tem gente muito louca, tem gente louca, né? Aí o Carlos falou assim, tem gente muito louca. E isso virou um jargão nosso. Sempre que a gente via alguma loucura, a gente falava assim, tem gente louca. Aí o outro respondia, tem gente muito louca. E aí foi essa minha história, amiga. E, Amiga, me cara, conta essa sua sensação, compartilha com nós qual que foi a sensação quando você chegou à paz que você vive até hoje. É rever o cara. que a gente vive. Acreditar nessa conquista é um espaço da mulher lá. Tu sabe o significado disso, amiga? Amiga, eu não só sei, como eu vou te narrar uma coisa que ilustra isso. Quando a gente pegou o trem para voltar, né, para Chamonix,
nós encontramos, numa das estações, entrou o guia espanhol, que era amigo do Carlos, que foi o que eu tinha conhecido no bar também, Uhum. que era o Alejandro, o nome dele, Alejandro Amor Soriano, o nome dele. E aí a gente encontrou ele e ele com as pessoas. E eu lembro que quando eu falei que eu ia fazer o Mont Blanc com o Carlos, eu lembro que o Carlos, eu fiz duas escaladas com eles antes. Eu fiz uma na Suíça, que era esportiva, mas era várias cordadas. E eu tinha Uhum. feito uma que era o Aiguille du Midi, que você começava escalando na base e você terminava no último ponto onde o teleférico ia, que é 3.000 e cacetada de altitude. E é uma escalada, assim, de mais de 300 metros e tal. Se eu não me engano aqui também. E aí eu fiz essa escalada com ele e eu senti aquela, sabe, aquela marolada da altitude, mas eu fiquei de boa. E eu senti que o Carlos fez isso para me testar, para ver se eu realmente tinha condição de ir para o Mont Blanc, se eu sabia escalar direitinho, se eu sabia os nós, se eu sabia lidar com a altitude, né? E aí quando a gente terminou essa escalada e tudo e tal, e a gente conversando que eu ia fazer o Mont Blanc, eu lembro que o Carlos botou fé em mim, mas o Alejandro não. O Alejandro ficou, olha, você sabe o que que é uma montanha? Você sabe o que que é um Mont Blanc? Ele ficou, tipo, pagando aquele sermão, de tipo, cara, você sabe onde você está se metendo? Você acha que você vai dar conta disso? Uhum. Olha, eu não sei se é uma boa ideia, entendeu? Eu senti ele nessa vibe. Só que quando ele nos encontrou no trem, você tinha que ver. Eu tava calada, assim, eu tava em êxtase ainda, né? Então eu tava assim, sabe? Maravilhada. E aí o Alejandro, e aí, como é que foi? Como é que foi? Aí o Carlos, meu querido, você está falando aí com a primeira brasileira aí fazer. Aliás, falou assim: você está falando com a mulher que acabou de descer o Mont Blanc, subir e descer o Mont Blanc sozinha. Aí o Alejandro falou assim: o quê? Não acredito, você conseguiu, mas sozinha, o que que aconteceu com o Fabian? Aí a gente contou pra ele, aí na hora ele me falou uma coisa que eu falei, putz, é mesmo. Ele falou assim, cara, você tem noção que você pode ter sido a primeira mulher brasileira a ter feito isso? Aí quando ele falou isso, que eu falei assim, caraca, é mesmo. Eu não tinha pensado nisso, entendeu? Sim. Não Eu foi falei, algo planejado para ser. Você eu só falei, queria cara, subir a montanha e curtir aquele momento, né? E aí, como consequência, coroar a rainha. eu nem imaginava. Ai, amiga, que alegria. E aí, quando eu desci, eu fui lá na casa dos guias, né? É porque acho que a primeira ascensão, 1.700 e alguma coisa, né? A primeira ascensão Mont Blanc, né? Agora eu também não consigo me recordar o nome. Mas assim, ó, é um feito que pra gente, pra nós mulheres, essa tua representatividade, ela traz muito significado, né? Não só a conquista do Mont Blanc, mas todo esse significado que você vem contando, de que você não espera ninguém para ir. Você vai atrás, você corre atrás dos seus sonhos. Às vezes eu vejo uma galera falando, ai, não achei parceria, não vou. Sabe quem me deu um chacoalhão foi a Gisele, você me deu um chacoalhão. Às vezes a gente espera a parceria perfeita, mas ela não existe às vezes. Porque o teu sonho É. é teu, não é do outro. Mas até retomando, amiga, isso que você falou do cenário das mulheres, né? Eu senti. Que eu via desse cenário? Eu, pelo menos aqui em Brasília, eu me senti acolhida. Eu lembro que quando eu dava aula na IBT, eu fiz uma parceria muito grande com o Iron. Então a gente escalava muito junto. E o Iron, assim, cara, ele é muito bom escalador. Ele é muito do boulder, mas ele gostava de via também. Então eu escalava muito boulder e via com ele. E eu lembro que às vezes a gente escala boulder e ele entrava nos boulders assim que eu olhava e falava, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse negócio? Eu via ele, os amigos dele apanhando a galera assim, né? Os machos, né? Eu falava, cara, se esses caras tá apanhando, imagina eu. Só que o Iron, ele falava assim, Ale, entra, cara. Às vezes vai que. Entra aí. Então o Iron, ele era um cara que me incentivava, o Beira, o Digão, eles me incentivavam. E aí eu lembro até que eles estavam malhando um boulder que na época era um V4, eu acho. Eu queria lembrar o nome desse boulder, mas eu não lembro. Mas era um que você entrava assim e entrava com calcanhar. Ele era bem, a saída bem dura, sabe? Lá em Cocal. E eu mandei o boulder de primeira. E os caras não estavam mandando. E eles ficaram assim, sabe? Então, assim, foi massa, porque eu não senti barreira dos homens. Por outro lado,
eu comecei a perceber, eu não sentia esse preconceito, mas eu comecei a perceber aquele lance de às vezes as mulheres começavam a mandar coisas e a galera decotar os graus, porque mulher mandou, né? Então eu comecei a ver isso. Uma coisa que eu não desbravei era do tipo abrir uma via de escalada. Tipo, eu não via esse lugar de, pô, eu vou abrir uma linha, eu vou dar nome para esse boulder aqui, eu vou abrir uma via. Meu, eu vi os caras abrindo via com furadeira e tal. Meu, isso pra mim, eu falava, meu, como que eu vou fazer isso? Ninguém Amiga, nunca me ensinou, eu não sei como é, eu quero fazer. era muito distante isso para nós. E aí eu lembro que o Anderson, quando eu morei em Curitiba, ele deu um curso de road setter, né? E eu, cara, fiz o curso. Eu acho que eu já estava em Brasília e fui em Curitiba para fazer o curso. Eu sei que eu fiz o curso. O primeiro que ele deu, inclusive, pela ABE e tal. E aí eu fiz o curso quando eu voltei para Brasília. E eu lembro que um amigo meu veio da Inglaterra para Brasília e ele trouxe para mim, porque eu pedi as furadeiras, as coisas. Cara, eu na época aqui em Brasília tinha a Eleva, tinha a UBT. Meu, eu contatei assim. Eu não tive espaço, Para entendeu? abrir, Para ir. para abrir Não linha tive de espaço para. academia. Eu queria setar coisas na academia, eu queria trabalhar, setar coisas, eu não tive esse espaço. E uma vez eu fiz uma entrevista na Eleva, porque um dos donos da Eleva foi meu aluno na IBT, e ele falou: Ale, eu queria muito você aqui, cara, porque eu sinto que precisa de professor para dar aula para a galera que é avançada, e eu não tenho esse professor. Eu queria você aqui, porque eu sei que você é uma boa professora de escalada. Só que como eu tenho meu trabalho e eu tinha poucos horários, eu não encaixei no plano que ele queria. Ele queria me contratar 30 horas por semana. Eu falei, cara, 30 horas por semana não dá para mim. Sim. Eu tenho como trabalhar freelancer tantas horas por semana e é Amiga, isso. E deixa eu. aí, Ah, resumindo, eu não vi esse espaço e depois eu vi a Alice Amaral, que é minha amiga, tendo esse espaço na Eleva, na UBT. Eu vi depois a nossa amiga aí, que agora me fugiu o nome dela, eu acho que é a Andrea, não é? Amor, A Moa Pesarim, isso. Eu vi ela tendo esse espaço, eu falei, que massa, eu não tive, mas agora eu tô vendo mulheres terem esse espaço, que ótimo. eu quero muito conversar com a Amor, já fiz o convite, estou esperando. Acho que tem muita coisa para contar para nós, porque é muita luta, não chega do nada, né? É muita insistência. Só que eu queria retomar o Mont Blanc. Desculpe, amiga, mas eu preciso retomar. Uhum. Eu lembro quando você fez essa ascensão. O José estava pequeno, eu acompanhava nas redes sociais, e eu lembro que deu um boom muito positivo por um lado. E eu queria que você falasse um pouco. Teve momentos de crítica por você ter ido sozinha. E essas críticas vieram de que lado? Porque eu sinto, vou falar para ti que eu quero falar e eu quero que você aceite esse teu papel de que você foi a primeira mulher brasileira a fazer sozinha. Esse é um legado que você deixou para nós e para as futuras gerações. Eu quero registrar esse seu feito, que é muito importante. E eu quero que você fale um pouco da questão da mídia quando saiu. O que você gostou e o que tu não gostou? Então, amiga, na época eu lembro que Se você quiser falar, amiga. eu nem lembro se foi o blog de escalada que entrou em contato comigo ou se fui eu que entrei em contato com eles. Eu sei que a gente fez uma matéria, né? Eles falaram, ó, escreve pra gente, manda fotos. E aí eu escrevi, mandei as fotos e tal, eles publicaram, eu divulguei muito E eu tempo. comentei. E Eu, foi. eu não, eu até tenho que ver se esse link ainda tá ativo, se isso ainda tá disponível e tal. Mas assim, cara, eu acho que tem outros canais dentro do montanhismo, igual a Alta Montanha, que eu vejo muitos conteúdos deles, gosto demais. Eu acho que tem vários outros canais que eu poderia ter estado e que eu não tive essa abertura, né? Não, Hum, não tive essa procura.
Depois que eu fui pro cross triathlon, né, que eu ganhei vaga para mundial dentro do cross triathlon e tal, eu tive muita abertura com a Go Outside, porque eu fiz competições em São Paulo, que a Go Outside patrocina, apoia, e aí eles fizeram matérias comigo. Quando eu falei isso do Mont Blanc, eles, pô, que massa, vamos divulgar isso também. Então eu tive essa abertura da Go Outside, do blog de escalada, mas acho que eu poderia ter tido muito mais abertura de outros canais de escalada. Reconhecimento, né? É reconhecimento. Porque isso E, e, foi feito marcante para nós. E E importante. eu não tive assim. Se houveram críticas, eu vou te falar que eu não soube e nem quis saber. Porque, tipo, eu sou aquele tipo de pessoa que, pra mim, a rede social, inclusive porque eu morei no Paraná, eu morei em Goiânia, Uhum. eu morei fora do Brasil. Então, assim, eu conheci muita gente de muitos lugares. E pra mim, a rede social ela é uma forma de eu ter contato E com com essas pessoas que eu amiga, gosto, ver que elas estão bem. sim. Então, cara, eu posto ali, até uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu faço nas minhas postagens, é tipo ocultar o número de curtidas. É deixar o comentário só para as pessoas Dos que me teus amigos. seguem. Só para as pessoas que me seguem. Porque, cara, eu não quero saber da pessoa que não sabia nada da minha vida, que não sabe o que que é estar na minha pele, que não sabe o que que é estar lá. Igual, quando eu fiz uma prova de cross triathlon na Amazônia no passado, Amigas, é... ah, eu vou ter que encerrar essa chamada e vou ter uma tá, nova chamada para a gente falar da, tá, da elite do cross triathlon. Porque tá. quando eu Não, jogo, é porque porque eu quando eu só jogo ia. pro Spotify, Ah, ele tem um tempo ali. tá. E aí eu vou fazer a parte 2, pode ser? A gente pode voltar. Pode. Então tá, então Sim, eu vou salvar essa e a gente faz o 2. tá. Espera aí. Paramos na parte das críticas. Não, a gente vai começar aí no cross triatlo, pode ser? Pode, mas está dentro, as duas coisas estão ligadas. Tá. E antes de finalizar aqui, amiga, quero te dar o Hum. parabéns, que você recentemente participou de um campeonato. Ah, Ah, foi. O Beira, que foi esse meu mestre, né, que me iniciou na escalada, ele tinha a IBT que fechou por uma série de questões aham. anos atrás, né? Tem mais ou menos, sei lá, uns 5 anos mais ou menos que a IBT fechou. E eu parei de treinar porque eu perdi esse tesão, né? Eu não achei nenhum lugar como era a IBT para mim. E Você gosta. aí, acabei me empolgando no cross triathlon, mas aí o Beira reativou, né, a escalada, abriu esse muro a vértice, né, com sócios e me convidou, né, para ser uma das embaixadoras do muro. Então eu tô super feliz de fazer parte desse projeto como embaixadora e participei do festival sem a menor pretensão e, cara, acabei ganhando, Ah, né? Acreditei, foi muito engraçado. Eu falei, pô, parabéns! mas agora eu vou treinar, né? Vou Isso treinar, aí, poxa. amiga, vou treinar. Vou fazer uma chamada, uma nova chamada, tá? Tá. Pessoal, aguardem aí que a gente vem falar agora do cross triatlon com a Ali. Só um pouquinho.